São 7 horas e 25 minutos. Estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã de São Cuiabá. E hoje estamos recebendo aqui o consultor jurídico do Sindicato dos Aposentados e Pensionistas do Estado de Mato Grosso, o SINDAP, Gustavo Galdino. Bom dia, Gustavo. Seja bem-vindo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Vinícius. Prazer enorme estar aqui representando o SINDAP. Ainda mais para falar sobre um tema que gostamos muito, sobre mulher rural, né, os direitos da aposentadoria rural. Vamos falar de aposentadoria no geral, né? E o SINDAP tem se fortificado nesse ponto para dar apoio, né? Porque principalmente na questão da aposentadoria rural, que é algo que teve, não vamos negar aqui, teve muita falsificação também, muita gente que tentou se aposentar sem ter direito, de gente que comprou uma chacrinha e depois disse que passou a vida inteira lá, quando o sindicato rural que bastava o sindicato rural dizer não é verdade, pronto. Teve muita sacanagem nesse ponto. E quando se começou a fazer um peneirão, quando se começou a levar a coisa mais a sério, né, as dificuldades apareceram. E apareceu, inclusive, essas dificuldades, as mesmas dificuldades apareceram não só para quem estava tentando burlar, como também para pessoas com legítimo direito, né? Foi notícia durante essa semana aqui na mídia, questão de uma senhora, deixa eu buscar aqui, a Guilhermina, dona Guilhermina Cipriano de Aguiar. Ela tem 59 anos e ficou 4 anos tentando provar que ela trabalhou o tempo suficiente na área rural para poder se aposentar. Diz ela que começou a trabalhar com 7 anos, né? E o que é hoje considerado trabalho infantil, na época dela era regra, né? As famílias, inclusive, que tinham um pequeno pedaço de terra, tinham muitos filhos justamente para isso, para ter mão de obra barata. Não era só amor, não. Gustavo, como é que está essa situação hoje? Quais as dificuldades? No que poderia melhorar, né? E qual é o caminho para pessoas como a Guilhermina para chegar e conseguir se aposentar? Perfeito. Antes de tudo, queria esclarecer, né, quais os requisitos para que no caso aí teve que enfrentar. Para aposentar hoje a mulher rural, precisa de idade e tempo de atividade rural. De idade quanto? 55 anos mulher, 60 homem e 15 anos de atividade comprovada de rural. O que seriam esses 15 anos? Né? Como comprovar? Como comprovar? Essa é o grande X e essa é a grande dificuldade que vem enfrentando, né? Não há uma exigência que esteja continuamente, né? Esses 15 anos não precisam ser seguidos. A pessoa pode ter nascido na zona rural, ido para a cidade, voltado, mas necessariamente, tratando de aposentadoria especial, ela tem que completar os requisitos, implementar os requisitos, né? A idade e o tempo na atividade rural. Então ela não pode completar 55 anos e já saiu da zona rural. Ela tem que estar lá mostrando a atividade. Quais são os documentos? O universo é amplo de documentos, é uma gama gigantesca, a própria lei destaca. Mas necessariamente a gente tem 2 tipos de prova. Uma que você prova que mora lá, então escritura da área, termo de posse, contrato de compra e venda. E outra que comprova que você sobrevive da área do labor rural. Notas fiscais, recibos de compra e venda, nota de saída. Deixa eu dar uma situação aqui que eu acho que na minha leitura é um ponto para burlar isso. Casal trabalha e mora na zona rural, o filho vem para estudar para a capital, né? E aqui ele fica, e aqui ele faz família, etc. Tal. E aí um dia ele fala, não, opa, pera aí que eu acho que dá. Por quê? Porque meu pai está lá realmente, né? E eu sou filho dele, eu nasci naquela cidadezinha lá, eu tenho documento que eu nasci lá, né? Eu vou me aposentar, mesmo sem ter passado a vida inteira trabalhando, o seu labor não foi na área rural. Dá para fazer, não dá? Hoje em dia, eu acho que é muito improvável, mais com a tecnologia que eles estão implantando. Estão ainda, até, por enquanto passa. Tá no âmbito da Previdência, hoje em dia, né, a pandemia acelerou esse processo de informatização e canais remotos. Então hoje, para você acessar o INSS, ou é canal 135 telefone ou meu INSS internet.
Você não entra numa agência sem estar com um agendamento prévio, certo? Isso é muito diferente de uma época que a gente viveu antigamente, que você simplesmente ia no órgão e agendava, tinha informação. Diminui a corrupção também. Quando eu falo corrupção é do funcionário. Volta e meia tinha um que ia quincana. Exato. O que eu percebo tem dois lados, né? E um lado deles é que a tecnologia permite que a autarquia fiscalize melhor, né? Até, por mais que não faça da maneira que deveria, mas ela tem agora artifícios que podem cruzar informações. Então, no exemplo da aposentadoria rural ou qualquer pedido de comprovação dessa condição de rural perante o INSS, ele se dá na forma de cruzamento de dados. Agora, já previsto na lei de previdência, lei de benefícios, que o servidor deve, obrigatoriamente, no momento que analisar a documentação apresentada pelo segurado, fazer a busca nos órgãos rurais. Então, no CAR, no Cadastro de Imóvel Rural, no PRONAF, no Programa de Agricultura Familiar. Então, isso vai servir como início de prova, isso vai servir como... Era para ser automático. Desde 2002, quando a criação do CNIS, na fomentação desse plano do segurado especial, haja vista a população do Brasil toda ser migrada do rural, houve uma grande importância e estava tendo muito prejuízo. Então, tinha que facilitar para esse segurado. Como? Automatizando isso. Então, ele não haveria, em tese, nenhuma resistência da autarquia em reconhecer que você é rural. Só que os bons estão sofrendo pelos maus. Como você bem falou, nessa abertura, houve muita gente que abusou e acabou usando, né, documentos que não eram de seu nome, de sua titularidade. E aí tem pesquisas aí que você faz, cada 10 benefícios rurais, 7, 6 tem risco de ser irregular. E está se passando por um processo de revisão disso? De cancelamento disso? Sim. E pergunta, até para desestimular os mais afoitos e que estão pensando em entrar no rol, de devolução da grana? Sim, maravilha. Já há muito tempo que tem as grandes pente finos, né, do INSS, geralmente começo do ano, você deve ter algum familiar, algum conhecido, algum vizinho que está reclamando que o benefício foi cortado, e isso é anualmente. Há sim uma busca por irregularidades, se criado, né, o mecanismo correto, se criado um processo de apuração dessa irregularidade, a pessoa é notificada e após ela ter o prazo da apresentação de defesa prévia, vira-se uma multa e aí ela tem que repetir os débitos que ela pegou indevidamente, sob risco ainda de má-fé. E quando acontecem os movimentos, esses pente finos, o que a gente vê na imprensa é muita gente usando pessoas com problemas causados pelo sistema e que não deveria estar no pente fino, justamente para que essa malha, né, da peneira seja aumentada para passar o resto que está lá ilegal. Então usa-se 1, 2, 3, 4, 5, 10, porque vai acontecer realmente, né, de você suspender o pagamento de quem tem direito e quem está correto. Mas nesse ponto, eu acho que depois de restabelecido, os valores serão repostos todos integrais, né? Perfeito. Essa questão da devolução dos valores em caso, né, você pode provar o contrário, lógico, se você tiver... Pode acontecer da pessoa ter uma notificação de irregularidade e ela ser inocente, ela ter realmente trabalhado, ter realmente feito aquela atividade, ter realmente implementado aqueles requisitos. Mas ela vai ter que se defender. Essa questão da devolução dos valores... E esse se defender, nós estamos falando do seu trabalho. Isso. Mas tem. Vamos lá e voltamos imediatamente. Tem casos que a pessoa vai ter que gastar o que ela tem para receber para poder restabelecer o pagamento. Quer dizer, eu vou gastar 3 meses do meu ano, do meu dinheiro, justo, para pagar um advogado para restabelecer o que eu tenho direito.
não é justo. Isso discutem alguns advogados, né, a questão até do dano moral que você venha sofrer e até material. Imagina só, você tem um benefício e tem um consignado, simplesmente corta o benefício indevidamente, você só vai conseguir reverter isso depois de 1 ano, 2 anos na justiça. E nesses 2 anos que você ficou sem benefício, como é que ficou o seu consignado? Não tem, como é que ficou suas contas? Não só isso, né? Como a própria despesa com o advogado, que convenhamos, para valores pequenos, isso é uma fortuna. A autarquia ela ganha, né, nessa desistência e nessa mora, né, da máquina que a pessoa tem que Lógico lutar. que governo nenhum está interessado nisso, mas não há movimento para se colocar isso como despesa do próprio governo, o pagamento das custas processuais? Sim, já é feito via judicial, é feito. Grande maioria das pessoas que estão nessa situação são beneficiadas pela justiça gratuita, né? Então, ela vai poder ingressar sem pagar as custas judiciais. Os eventuais custos de perito, emolumentos no processo vão ser pagos, custeados pela autarquia. E ela tem também acesso... Que é o caminho mais longo que aquele que é a justiça gratuita, que você não tem prazo, né? Isso. Não tem prazo. Se você contratar um advogado, é muito mais rápido. Certo. O papel do SINDAP, né, do Sindicato dos Aposentados Idosos de Mato Grosso, ele está ali para te orientar e te informar, para que você não caia nessa peneira de maneira, né, equivocada. Então, há mecanismos, há formas de você se prevenir de eventuais pentes finos, né? O que eu queria alertar, até mais agora, nesse meio de cyber hacks, né, que está acontecendo muito na área da Previdência. De pessoas dando golpe nos aposentados. Dando golpes, tanto em informações, né? Que tipo de golpe, por favor? Porque as pessoas estão nos ouvindo agora até para passar essas informações para o pai, para a mãe, para o tio. Certo. São golpes financeiros. É tão interessante que quem é da área vai saber, ou quem já foi aposentado ou recebeu um benefício vai saber. O segurado sabe, o banco sabe que você está recebendo o benefício, foi aprovado o seu benefício, antes mesmo que o sistema te avisa. Tem pessoas que vão te ligar, te dando propostas de dinheiro, propostas irrecusáveis. Exatamente, cartão já está na sua casa, então assim, há um vazamento, né? Está sendo causa aí até da lei de proteção de dados agora, tá muito em alta isso. É responsabilidade da autarquia, é responsabilidade das agências bancárias também, por não estar conseguindo bloquear isso, a responsabilidade é deles. E quem está sofrendo mais é o segurado, que já sofria com a autarquia, agora está sofrendo também com esses roubos. Vinícius. Ótimo, muito bom dia, Gustavo. Obrigado pela tua presença aqui, né, por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui no nosso meio, né? Só destacando o seguinte: justiça gratuita não é defensoria pública, né? É importante destacar. Justiça gratuita é a isenção das custas judiciais, né? Mas aí se tem um advogado particular, como é o caso aqui do Gustavo, não tem um defensor público, né? Quem consegue justiça gratuita é isenta as custas judiciais, né? Exato. Tem esse detalhe. E que eu queria destacar aqui. E aí a importância do sindicato, né? O sindicato é exatamente isso. O trabalhador paga uma contribuição sindical, né, e ganha direito a um advogado, né, que é o trabalho do Gustavo aqui. Daí a importância da sindicalização, né? Também eu quero destacar isso. O que eu quero te perguntar, estamos muito focados nas fraudes, né? Sempre que se fala em benefício social no Brasil, as pessoas olham a primeira coisa, a fraude, né? Seria bom se olhasse com incentivo fiscal também, assim, com o mesmo cuidado, né? Com contratos, né? Com juro, né? Dívida, mas com dinheiro para a área social, cada real é importante, né? Mas vamos olhar o aspecto social mesmo, né? A previdência rural é deficitária, a gente sabe disso. A urbana, no regime geral, tá praticamente até empatada, assim, tá até equilibrada, né? A rural é deficitária porque, né, tem muitos aposentados e menos gente nativa, né? Porque é ativo, banco inativo, né? Esse é o nosso sistema, né, de repartição, né? Tanto que eu defendo até que ela saia da previdência e vá para assistência, né? Porque são políticas de seguridade social, né? Dentro da Constituição, a seguridade, saúde, previdência e assistência. Então, o que eu quero te perguntar, Gustavo, como é que estão os benefícios, né? Realmente, como é que a maioria é salário mínimo, alguns conseguem, né, um benefício de um maior do que um mínimo. Lembrando que o teto da Previdência acho que está em 7.500 hoje, né? 7.500. Né? Como é que está realmente o acesso ao benefício de quem tem direito, né, a ele? Certo. Em se tratando de segurado especial, né, aquela pessoa que sobrevive da atividade rural, ela vai estar limitada a um salário mínimo. Até porque elas são isentas, né, da contribuição
desde 91, antes de 91 ela não precisa recolher, e depois de 91 ela comprova-se a atividade, né, de segurado. Tem os requisitos, ele tem que tamanho da área, o tipo de atividade, tem que ser em família ou individualmente, e isso vai te dar um salário de um salário mínimo, seja para um auxílio maternidade, que poucas mulheres da zona rural acabam aproveitando esse tipo de benefício, porque é nova, né, não tem tanto conhecimento, mas só pelo fato de estar residindo com os pais que são lavradores, ela já tem o direito. Mesmo sem contribuir. Mesmo sem contribuir. Tá então, vendo? É isso que nós temos que promover, o acesso ao direito de quem tem direito. Esse tem que ser o nosso foco. O auxílio maternidade ele é muito pouco explorado ali na zona rural pela falta do conhecimento. Entendeu? Porque se você mora na zona rural, independente se está com o pai, com a mãe, esses documentos podem ser aproveitados, né? Isso a pessoa desconhece. Às vezes é muito nova, não tem o seu próprio grupo familiar, então acaba não sabendo disso. Fora isso, a gente vai ter os benefícios, né, da aposentadoria e o próprio auxílio doença, auxílio incapacidade, que vai ser necessário comprovar a incapacidade para a atividade rural, haja vista ela ser uma segurada especial. Todos esses benefícios vão ser limitados a um salário mínimo, mas há como aumentar? Há a possibilidade da gente fazer a mistura desses períodos. Então a gente pega o período urbano e o período rural, e se forma a aposentadoria híbrida, né? E aí a gente pega a regra de cálculo da aposentadoria urbana. Mas ainda no meio rural há uma figura muito importante que é o empregado rural. Então a gente está acostumado a lembrar da previdência como rural, aquela pessoa que não contribui, né? O subsidiário que trabalha para comer, mas também temos o trabalhador rural carteira assinada. Tem uns salários bem expressivos, a maioria das vezes, gerente, capataz, motosserras, serviços gerais, a maioria das vezes contratado na carteira nessa função, mas recebem acima da média. A sua média vai ser calculada como a regra normal, e ele vai ter sim como pegar um salário acima do mínimo, gozando do benefício da idade reduzida, se homem 60, se mulher 55. Entendi. Então todos os que são não contributivos, né, como você citou, esse do auxílio maternidade é não contributivo, né? Ela não precisa ter contribuído, basta morar na zona rural, né, ser filha de trabalhadores rurais, tudo que tem esse acesso, né? Esses são limitados a um salário mínimo, né? Esses benefícios. Todo benefício destinado ao segurado especial rural, ele é de um salário mínimo. Ele é limitado a um salário mínimo. A gente vê que ele não tem a contribuição. Sim. E é o mínimo razoável que o legislador entendeu ali, que dá dignidade, né? Então, sim, pelo menos o mínimo existencial. Então, só aí os contributivos que são de acordo com o que era o salário na ativa, né? Com aquele cálculo da média. Faz a média, aí vai depender muito do momento que você for aposentar para saber qual que vai ser o tipo do cálculo, né? Agora perceba a importância, a gente não acessa o direito, né? A importância, né? O INSS de divulgar mais, e a sociedade civil, né? Exatamente. Associações, sindicatos, as empresas, né? Essa pessoa em geral trabalha, né, para uma empresa, está empregado numa fazenda, enfim, né? Tem algum tipo de relação trabalhista ali também, né? O que eu queria, essa parte da informação, até mais para o segurado especial, é muito complicado, porque Mato Grosso, aqui é predominantemente assentamento. Então a gente estava falando no começo da situação das provas materiais, né, do documento. Como que eu vou exigir de uma pessoa que não teve acesso à educação, da mesma maneira que alguém da cidade, como que eu vou exigir de alguém que não teve acesso à locomoção, à urbanidade, a quase nada, e eu vou exigir dela a mesma prova, né, que eu exijo aqui, de quem está aqui. O nível de exigência, o mesmo nível de dificuldade. É lógico que teve as fraudes, né? A gente vê que esse rigorismo todo é, querendo ou não, para evitar isso, mas é de se pensar, né? Tem um problema muito grande que a gente até defende a luta da mulher rural, então mais essa notícia aí que a gente conversou, no sentido que para o homem o tratamento é para a mulher o tratamento. Qual que é a diferença? Outro. Certo. Tratando de aposentadoria rural, a gente vê o movimento da seguinte forma: o homem pensa assim, a prova tem que ser em nome próprio ou em nome do esposo. O grupo familiar, marido e mulher. Então as provas vão ser naturalmente de ambos. Vamos supor que eles têm uma pequena propriedade de produção de leite.
Então eles vão ter notas de produção de leite, notas do INDEA de vacinação, arame para o curral, enfim. Isso por 15 anos. Se por um acaso, na metade desses 15 anos, o esposo vai para a cidade, que é a pluratividade da zona rural, né? A dificuldade ali inerente na agricultura, leva um dos membros a buscar uma ajuda complementar de renda. Isso é natural. A partir do momento que ele sai, de rural passa a ser urbano, ele perde a condição de rural e automaticamente contamina todas as provas em nome dele. Se ele tiver uma carteira assinada, pronto. Acabou. Então a partir daquele momento, então a gente estava falando na nossa história, 7 anos, né? De 15, metade. Na metade do tempo ele foi para a zona rural, para a zona urbana, ele perde a condição de rural e contamina as provas, ou seja, ele continua ainda indo na cidade, buscando o insumo para a mulher que está desenvolvendo na roça. Então ele já faz a locomoção e ele naturalmente vai ter o documento em nome dele. Esse movimento, esses anos que ele teve renda comprovada na cidade e as notas estavam em nome dele, vão ser descartados, não vão ser aproveitadas pela mulher. Que coisa. Machismo, né? Por isso simples, né? Tinha que comprovar a atividade para mulheres. O contrário, não é que não exista, mas é mais difícil acontecer quando o homem fica e a mulher sai. A palavra que fala, até tem alguns julgados que eles falam que é a indispensabilidade do labor rural. Tem até que ele fala... Como é que é a palavra? Indispensabilidade do labor rural. A gente precisa comprovar que é indispensável esse labor para essa mulher que ficou na roça e o homem ganhando 2, 3 salários na cidade. Será que é dispensável essa atividade que ela continuou fazendo a vida toda? Será que foi por vontade, foi por hobby que ela ficou 30 anos levantando 5 horas da manhã e fazendo... Seu marido está ganhando esse razoável que você não precisa. Será que 2 salários, 3 salários, o que for, né? Essa contaminação, ela inicia, se a renda desse esposo, né, for considerável, eles consideram 2 salários, já é extravagante para quem mora na zona rural, tornando dispensável essa atividade da mulher. Então, assim, esse movimento que é o que a gente, através do sindicato, quer informar, quer lutar contra e estamos batalhando. O caso aí em Comento que você abordou teve essa perspectiva, a questão da mulher estar na roça e o homem estar na cidade, mas a renda do esposo não foi capaz de desqualificar a condição de rural da esposa. Muito bem, certinho. Pois não, Vinícius. Só para contribuir rapidinho. Ou seja, não basta a pessoa ter trabalhado, ela tem que provar que o trabalho é indispensável, né? Mas o trabalho aconteceu. Exatamente. Aí, né? É uma situação parecida com as donas de casa, né? Que inclusive tem avançado muito, né? O trabalhista de reconhecer, né? Essa expressão do lar, né? Dona do casa, é muito utilizada pela pessoa da zona rural, pela mulher da zona rural, que acaba culturalmente se intitulando como simplesmente do lar. O do lar de uma cidade é uma casa, o do lar da roça é fazenda toda. 10 hectares. Chácara, um sítio, ela colhe, planta, então semeia, né? É diferente, trabalho, né? É verdade. Embora assim, o mesmo urbano tem tido alguns julgados, né? Algumas sentenças trabalhistas aí favorecendo. Né? E se a mulher fala em jornada tripla aqui na cidade, imagina jornada tripla rural. Amigo. Não, com certeza a mulher... Experimente arrancar um pé de mandioca, você vai entender o que eu estou falando. Para a gente encerrar aqui, Gustavo, eu tenho um amigo lá chamado Isandir Rezende. Tá por lá ainda? Tá. Você me mandou aí te presentear aí com essa... Olha só! Aqui, obrigado. Fala para ele que ele é um grande abraço aí. Faz tempo que ele não aparece, não liga nem nada. Ela estava sumido, por isso eu estou perguntando se ele está lá ainda. Um grande amigo, o Isandir. E em sua defesa, quero lhe dizer que eu estava doido para te ouvir, porque a foto que nós colocamos aqui parecia que você era filho do Enéas. A NSS me conhece assim. É verdade. Ou o Rabino, né? Mas para mim é o grande elogio, né? Se eu tiver 1% da capacidade daquele homem, eu estou feliz demais. Mas os cabelos ainda estão no lugar certo. Ele não tinha mesmo. Mas, foi um prazer recebê-lo. Obrigado pela entrevista, tá?